Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no texto que nos servirá como base para a nossa meditação e reflexão nesta noite. Primeira Epístola de Pedro, ou Primeira Carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola ou Carta de Pedro, capítulo 1. Farei a leitura nos versículos 3 ao versículo 12. A igreja acompanha silenciosamente a leitura. Ação de graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Abaixe a sua fronte, nós vamos orar, intercedendo a Deus, que nos conceda a compreensão do texto ora lido. Para esta oração, eu convido o nosso irmão Diácono Ivan. Oremos. Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor é bom e o Senhor é grande. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, pedimos e queremos que o Senhor ilumine nossa mente para que a gente compreenda a Tua palavra, que o Senhor dê força e coragem para o reverendo Jefferson ser fiel à Tua lei, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você reside em Sorocaba, Votorantim ou região, você pode ter vivenciado fortes emoções nos últimos dias. Eu falo concernente às chuvas torrenciais, contínuas, que não somente a nossa região, mas o estado de São Paulo, de forma geral, ela está sendo abençoada com chuvas. Mas é bem verdade que as mesmas chuvas, ora causam alegria, ora causam destruição. E nós fomos chocados por aquele carro que na Marginal Dom Aguirre, na última sexta-feira, ele foi tomado pela água, e quando eu tive acesso àquele vídeo, talvez você tenha acesso, ou teve acesso a este vídeo também, eu acredito que nós, enquanto cristãos, ficamos com os nossos corações apertados e intercedemos por aquela ou aquelas vidas que estavam ali naquele carro, eu não sei ao certo.
Mas a grande verdade é que quando nós olhamos para os nossos dias, muitos têm visto dias ruins, muitos têm visualizado coisas não muito boas, e também muitos têm perdido, por assim dizer, a esperança. Quando nós abrimos a palavra de Deus, olhamos para esta carta de Pedro, nós somos impactados por ela com um grande tema. O tema que nós podemos pontuar é a salvação, e poderíamos colocar salvação como um presente de Deus. Logo na introdução, de acordo com o modo antigo de escrever, nós vemos que Pedro começa com a sequência autor, destinatários e saudação, de forma que o remetente, autor Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E aqui ele nos mostra que a sua autoridade, a sua fala, tudo aquilo que será dito na carta, não procede unicamente dele, mas é delegado a ele pelo próprio Filho de Deus. Pedro, portanto, fala da parte de Cristo, enviado por Cristo e com autoridade de Jesus Cristo. É bem verdade que nós poderíamos afirmar nessa altura que ninguém possui a competência ou autoridade para ser apóstolo ou se auto-intitular apóstolo, tendo em vista que esta designação é dada por aqueles nos quais foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Logo, é bem verdade que esta prerrogativa só pode ser feita através da pessoa de Jesus Cristo. A partir disso, nós temos os destinatários, aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É interessante que eleitos que são forasteiros, antes de Pedro dizer onde vivem estas pessoas nas quais vão receber estas cartas, ele descreve de forma espiritual, social e politicamente a situação desse povo. E nós vemos que, sendo assim, espiritualmente eles são eleitos de Deus, ou seja, são escolhidos na eternidade. De forma social, eles são forasteiros, eles são exilados, residentes temporários, espalhados pela face da terra. Mas também politicamente eles são dispersos, referente ao exílio e seus resultados. Nós sabemos que após a morte de Estevão, os judeus foram espalhados, os judeus cristãos foram espalhados. Logo após de olharmos para o remetente, o autor da carta, os seus destinatários, é interessante que nós visualizemos também um tema que Pedro já pontua: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui, logo no início da carta, Pedro deixa bem claro que a salvação é uma obra exclusiva do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não de forma alguma do merecimento humano. Nesse sentido, três verdades são apresentadas por Pedro logo no início dessa missiva. Ele nos coloca: o Pai escolhe mediante a sua presciência, e aqui nós vemos a eleição divina, ela é um decreto eterno de Deus. O Senhor nos escolheu antes dos tempos eternos, em Cristo, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, para sermos santos, irrepreensíveis e praticarmos boas obras. A expressão presciência aqui, prognosis no grego, ela nos mostra que o conhecimento de Deus é prévio, mas isto não significa que Deus sabe quem será salvo meramente, ou meramente está empenhado naqueles que serão salvos. O texto de Pedro nos mostra que, sobretudo, ativamente, o processo no qual esses crentes estão sendo lapidados e o tempo da salvação de cada um está sendo concretizado no tempo e no espaço, pela vida e obra de Cristo. Isto vai fazer, meus irmãos e irmãs, toda a diferença nessa carta, porque logo em seguida, você acompanha aí comigo, quando Pedro, ele pontua, versículo 2: aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, o sangue de Jesus, aqui para Pedro, a eleição eterna não dispensa o sacrifício de Cristo na cruz. O Deus que nos escolheu de antemão, antes da fundação do mundo, está agindo aqui de tal forma
que Ele mesmo determinou a morte vicária de seu Filho. E por fim, quando nós olhamos para esse tema, o Espírito Santo santifica os eleitos que são redimidos. Ao olharmos aqui, o Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos e os santifica para a vida eterna. Podemos afirmar então, olhando logo na introdução desta carta, no prefácio aqui, saudação, que todos aqueles que são eleitos pelo Pai são redimidos pelo sangue de Cristo e são santificados pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. Eles são chamados aqui no tema que seguirá no versículo 3. Ao olharmos para esta carta, eu quero propor à igreja, nesta noite, o seguinte tema: a alegria de uma viva esperança. A alegria de uma viva esperança. E como diz a pergunta ali, por que dessa alegria? Versículo 3, vamos ler todos juntos? Você que está com a sua Bíblia aberta. Bendito o Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É interessante que na sessão anterior ele vai terminar com a seguinte expressão: graça e paz vos sejam multiplicadas. E por que ele coloca essa expressão? Porque a graça é a base da salvação e a paz, por sua vez, é o seu resultado. A graça é a raiz, a paz o fruto. A graça é a causa, a paz a consequência. Também a paz é companheira da graça. A Confissão de Fé de Westminster nos diz, no capítulo 8, de Cristo o mediador, abre aspas, item 1, aprove Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e homem, profeta, sacerdote e rei. E aqui nós temos os três ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. E continua a confissão de fé: cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, para, no tempo devido, se por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Eu acredito que, ao olharmos para a confissão de fé, nós podemos olhar para este versículo 3 com outros olhos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E vocês podem perceber que daqui eu tiro o tema da mensagem desta noite: a alegria de uma viva esperança. O apóstolo Pedro, ele deixa muito claro que a vida cristã não é indolor. O sofrimento faz parte da jornada do peregrino rumo ao céu. A cruz precede a coroa e o sofrimento é o prelúdio da glória. Eu acredito que quando nós lemos logo os primeiros versículos desta carta, nós vamos nos identificando, porque em meio a tanta falta de esperança, em meio a tanta dor, em meio a tantas lágrimas, em meio a tantas situações naturais e pontuais que nos rodeiam e muitas vezes nos acontecem, Pedro nos convida a olharmos nesta noite para esta carta e desenvolvermos a alegria de uma viva esperança. E para nós compreendermos melhor por que temos essa alegria, em primeiro lugar, porque em Cristo temos uma grande herança. Ele começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto aqui nos indica que ele vai iniciar uma frase dando louvor a Deus, glorificando a Deus. Ele não começa a sua frase fazendo petições, fazendo declarações de contrição, muito pelo contrário, ele engrandece o nome de Deus, ele louva a Deus. Mas é bem verdade que esta parece ser uma frase usada frequentemente por cristãos primitivos. Pegando somente um texto no Antigo Testamento e outro no Novo,
No Antigo Testamento nós temos: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Ainda, no Novo Testamento: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Pedro sabe, de fato e de verdade, que Deus é digno de ser adorado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que conduz tudo e a todos. Ele é o Deus que está conosco em meio aos sofrimentos. E Pedro sabe que esta viva esperança só pode ser calcada segundo a sua muita misericórdia, que nos regenerou. E aqui nós temos um verbo importante no versículo 3, que fala sobre regeneração. É o que norteia os versos seguintes. Podemos dizer que esta regeneração, este verbo regenerar aqui no texto, é o verbo principal do versículo 3, porque ele vai nortear os versículos seguintes. É por causa desta ação que nós recebemos as bênçãos do nosso bendito Deus e Pai. A regeneração possibilita sermos abençoados em Cristo Jesus. Mas nós poderíamos nos perguntar: o que é esta regeneração? Quando ela acontece? E é bem verdade que a regeneração aqui de Pedro diz respeito ao novo nascimento, isto é, ao momento que passamos de mortos para espiritualmente vivos em Cristo Jesus. Se você é um leitor da Bíblia, você verificará que o apóstolo Paulo fala dessa regeneração, nesse sentido, da seguinte forma: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Portanto, podemos dizer que a regeneração é o começo da obra de Deus em nós, e ela é necessária para que façamos parte desse reino. O próprio Jesus vai falar sobre regeneração quando ele conversa com Nicodemos e diz: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vale a pena dizer que mais uma característica da regeneração, agora extraída diretamente do texto que estamos expondo, Pedro nos ensina, pelo aspecto verbal que ele usa, esta regeneração é feita de uma vez por todas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que nós devemos ter alegria nesta viva esperança? Porque se você olhar à sua volta, você poderia afirmar: os dias são maus, tudo sobe, o combustível sobe, os alimentos sobem, impostos sobem. E antes de querer apontar um sistema contrário à vontade de Deus, eu quero me debruçar nessa carta e ir no sentido contrário, ir no sentido ao qual Pedro está indo. Em meio às adversidades da vida, em meio aos sofrimentos, nós olharmos para uma viva esperança que nós temos em Cristo Jesus. E esta viva esperança, ela está basilada nesta doxologia, por assim dizer, quando ele diz bendito, que quer dizer abençoado, alguém que é digno de louvor. Portanto, Pedro não começa com o homem, ele começa com Deus. Pedro não inicia com necessidades humanas, mas com louvores, honras e glórias a Deus. Pedro começa louvando a Deus por sua salvação. Logo, nós podemos ver que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele deve ser exaltado por tão grande salvação. E aqui nos faz lembrar o propósito geral desta carta. Se você avançar comigo lá no capítulo 5, em sua Bíblia, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12 de 1 Pedro, nos diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estais
firmes, exortando e testificando o quê? A graça de Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos e irmãs? Que antes de nós apresentarmos as nossas dores, elas são justas de serem apresentadas em oração ao Pai. Antes de nós apresentarmos nossas lutas, elas também são justas de serem apresentadas em oração ao Pai. Antes de nós apresentarmos as nossas lágrimas, as nossas perdas neste mundo, nós devemos, sobretudo, levantar os olhos para os céus e dar graças a Deus. Devemos levantar os olhos para os céus e visualizarmos aquele que nos amou, que nos escolheu e que providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Por isso que nós devemos ser cheios dessa alegria da viva esperança, porque em Cristo nós temos uma grande herança. Duas verdades Pedro nos coloca aqui. Essa herança, ela está basilada na regeneração. Esta herança está basilada na viva esperança que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Portanto, essa esperança não é vaga, não é incerta, mas definida e garantida. É importante olharmos também que Pedro, no versículo 4, ele vai dizer: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aqui Pedro nos ensina que aqueles que são eleitos de Deus, remidos pelo sangue, santificados pelo Espírito e regenerados para uma viva esperança, eles possuem uma herança gloriosa, a pessoa e vida de Cristo. Nós poderíamos olhar para o texto e nos perguntarmos: quais são as características dessa herança que está reservada aos santos? Quais são os critérios dessa herança nos quais ela está reservada nos céus para os salvos? Ele vai elencar de 3 formas, colocando a primeira delas: é uma herança incorruptível. É interessante que a palavra aqui, grega traduzida como incorruptível, ela significa que não perece, não apodrece, não se deteriora, não contém sementes de deterioração. Em outras palavras, numa linguagem de hoje, nós poderíamos dizer que essa questão de não perecer, ela não é assolada por nenhum exército inimigo, ela é soberana, ela é plena. A seguinte questão que Pedro nos coloca é uma herança imaculada. A palavra aqui, no original, traduzida por sem mácula, significa algo absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou contaminação que possa levar a uma posterior degeneração. E é interessante que Pedro ele vai caminhando de uma forma que ele vai colocar ainda, é uma herança imarcessível, ou seja, a palavra grega aqui, amarantos, traduzida por imarcessível, significa inalterável. É uma expressão aplicada às coisas da natureza, e em forma de poesia nós poderíamos colocar uma flor que nunca murcha, nem perde a sua beleza. Que profundo é Pedro aqui, que palavras belíssimas Pedro descreve, e ainda ele continua no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. A essa altura do texto nós poderíamos fazer uma outra pergunta: como podemos saber que a salvação planejada na eternidade, executada no tempo, não se perderá? Como podemos ter certeza de que a salvação planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo, ela é de fato segura, viva e fiel? Que garantia temos de aqueles que foram salvos permanecerão salvos para sempre? Qual garantia que nós temos? Qual que é a certeza da nossa fé? O apóstolo Pedro nos dá a resposta com límpida clareza. Quando nós olhamos para o texto, o versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada a revelar-se no último tempo.
O apóstolo Pedro nos dá a segurança da nossa salvação. Está garantida pelas mãos do próprio Deus. A palavra que Pedro usa aqui é um termo militar, significa que a nossa vida está guardada, está protegida, está assegurada em Deus, que é o sentinela, que é o guarda de Israel, que não dormita, nem dorme. Portanto, a segurança da nossa salvação repousa tão somente no poder de Deus. Aqui também, Pedro nos pontua: a segurança da nossa salvação é apropriada pela fé e mediante a fé. Nós sabemos, uma vez salvos, salvos para sempre. E Pedro, ele vai discorrendo acerca disso, quando ele diz, versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro, ele sabe muito bem que a vida cristã não é nada fácil. Pedro sabe que ao longo da jornada nós teremos tristezas, derramaremos lágrimas, com os nossos corações contristados, doídos, apertados. O luto vai nos assolar, inimigos se levantarão, mas Pedro sabe qual que é o alicerce da sua fé, e por isso que a alegria de uma viva esperança, ela tem como base a herança que nós temos em Cristo Jesus. A fé não é uma causa meritória da salvação, mas é a causa instrumental, por assim dizer. Logo, apropriamo-nos da salvação pela graça, mediante a fé, e assim, a fé é a mão que estende para receber o presente da salvação. Como que nós vamos caminhando com Pedro ao longo desses versículos? Ele vai nos dizer que a consumação da salvação se dará na segunda vinda de Cristo, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É bem verdade, irmãos e irmãs, que a nossa salvação, ela foi preparada por nós, através de Cristo. A salvação é aplicada em nós através de Cristo, por meio da sua obra expiatória. Ela será revelada de uma vez, no tempo e no espaço. Todos verão a herança, mas apenas aqueles que são verdadeiramente cristãos, irão possuí-la. O verbo revelar aqui no texto está sendo usado de uma forma como tirar o véu, descortinar a cobertura. Desta forma, Pedro nos ensina que Jesus tirará o véu quando voltar para nos dar a salvação gratuita e plena. Logo, podemos afirmar que, à luz das Escrituras Sagradas, que já fomos salvos, que estamos sendo salvos e ainda que seremos salvos. Pedro, ele aplica isso da seguinte maneira, com respeito à justificação: já fomos salvos. O apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus não é uma paz de Deus, é uma paz com Deus. Isso implica dizermos que é uma obra de Deus efetuada no passado, que vai reverberar ao longo da história na pessoa de Cristo. Pedro sabe muito bem disso, que ele vai afirmar com respeito à santificação: estamos sendo salvos, estamos num processo contínuo e gradual de santificação. Com respeito à glorificação, seremos salvos. Portanto, fomos salvos da condenação do pecado na justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. E por fim, seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Pedro, ele olha para tudo isso e ele diz: nisso exultais. Louvem, adorem. Por isso que foi lindo daqui da frente olhar para a igreja e ver a igreja praticamente toda cantando: Deus, somente Deus. Lá no Gênesis, o que Deus disse? Haja luz e houve luz. E o que Deus faz lá
no livro do Gênesis, logo nas primeiras cenas, Deus coloca ordem em meio ao caos, porque a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Para Pedro, a mesma expressão também significa: haja cruz. Haja cruz. A alegria de uma viva esperança. Em segundo lugar, porque em Cristo temos o segredo da perseverança. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O apóstolo Pedro sabe que os sofrimentos desta vida não conseguem empalidecer as glórias benditas da nossa salvação. Pedro menciona vários fatos acerca das provações que enfrentaremos nesta vida, preparando-nos para a glória. Ele vai dizer que essas provações, elas são pedagógicas. Ele coloca a expressão "se necessário", indicam ocasiões especiais nas quais as provações irão parecer que estão tirando o nosso coração com as mãos. As provações são pedagógicas, se necessário. Ele usa a expressão várias, dizendo as provações são variadas, ou seja, elas são policromáticas, tem várias cores. Muitas pessoas podem olhar para as provações nas quais elas estão passando, a sua saúde, a sua vida financeira, seus relacionamentos interpessoais no trabalho, ou até mesmo na própria igreja. E Pedro sabe disso, porque as provações ainda são dolorosas. Sejais contristados. Aqui a ideia é de tristeza profunda. Pedro está dizendo: meus irmãos, vocês vão sofrer provações agudas, severas, doídas, mas nisto exultais. E o apóstolo Pedro, ele não é irresponsável, muito pelo contrário. Pedro, ele vai dando a base para essa exultação. Não é uma exultação cega, é uma exultação calcada na pessoa de Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque as provações, que são pedagógicas, são variadas, são dolorosas, elas também são passageiras. Pedro usa a expressão breve tempo. Irmãos e irmãs, Deus não permite que nós soframos de forma ininterrupta. Deus não permite. E aqui Pedro, ele começa a pontuar também que as provações são proveitosas. Versículo 7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui Pedro, ele faz uma metáfora com o ourives. Pedro, ele nos mostra que nesse processo, para haver ouro autêntico, o metal precisa ser derretido no fogo, ser levado ao fogo. Da mesma maneira, nós, enquanto cristãos, devemos também passar por esta fornalha, por esta disciplina dificílima, que é o sofrimento, que são as provações. E nelas, que Deus derrame graça sobre graça em nossas vidas, para que reflitamos a glória e a beleza de Jesus Cristo. As provações, portanto, enfrentadas hoje, no aqui e agora, são um preparo para a glória futura. A alegria de uma viva esperança. Por quê? Porque em Cristo nós temos o segredo da perseverança. O segredo da perseverança não consiste em você pegar um bom livro, absorver este livro, talvez um livro de autoajuda, se redescobrir ali e se reinventar. Não. Segundo Pedro, a perseverança, ou o segredo da perseverança, está em olharmos para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Em meio às provações, em meio às tristezas, em meio às agruras da vida, não corra de Jesus, corra para Jesus. Acompanhe comigo, o apóstolo Pedro ainda prossegue dizendo, versículo 8: a quem, não havendo visto,
há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A vida cristã não consiste apenas da contemplação de um futuro distante. Nós seremos felizes somente no celeste porvir. Não. Esse Deus, somente Deus que nós acabamos de cantar, Ele age em nossos corações, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, no aqui e no agora. Pedro apresenta 4 instruções pedagógicas para desfrutarmos da glória aqui e agora, no hoje, mesmo em meio às provas. Acompanhe comigo, versículo 8: amem a Cristo. E quando ele diz isto, ele nos diz: na fornalha da aflição, em meio ao fogaréu da prova, precisamos amar a Jesus, para que este fogo nos purifique, em vez de nos queimarmos. Nós lembramos de Isaías. Isaías vê a glória, a majestade de Deus ali naquela visão, e em ato contínuo ele olha para o seu coração e diz: vocês se lembram? Ai de mim, estou perdido. Mas por que ele diz isso? Porque eu não sou digno de estar perante esse Deus que é santo, santo, santo. Pedro é pedagógico, Pedro é profundo, quando lhe diz: olhe para Cristo. O versículo 8 nos mostra isso: a quem, não havendo visto, amais. Além de olharmos para Cristo, creiam em Cristo. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé e também vence pela fé. Logo, nós caminhamos de fé em fé. Se você tivesse medo de uma chuva torrencial, e abra um parênteses aqui, todos nós temos medo de chuvas torrenciais, mas se você tivesse um medo em excesso da chuva torrencial e não cresce na soberania de Deus, talvez você pensaria: olha, eu não vou na igreja quando as nuvens estiverem escuras, quando o tempo não estiver favorável, eu não vou à igreja mais. Mas qual que é a certeza e a convicção que nós vemos aqui? Deus, somente Deus. Pedro sabe disso e ele aponta para Cristo: amem a Cristo, creiam em Cristo, alegre-se em Cristo. Versículo 8 ainda: mas crendo, o quê? Exultais. Seria uma paráfrase: olha, se você crê em Cristo, louve, cante, se regozije, vibre. É interessante, não é? Tem muita gente que vibra quando o seu time do coração faz um gol na final do campeonato. Tem muita gente que vibra quando a seleção brasileira levanta uma taça. Faz tempinho, não é, pastor, que isso não acontece. Mas para quem já presenciou, sabe o que eu estou dizendo. Mas nós somos muitas vezes púdicos quando nós desfrutamos de uma bênção de Deus. Obrigado a Deus por mais um dia de vida. Obrigado a Deus pelo prato que vamos provar. Obrigado a Deus pela água. Aliás, obrigado, Deus, pelo ar que respiramos. Nisto exultais, diz Pedro. Ou seja, obtenham a Cristo. A salvação é uma dádiva de Cristo. Nós recebemos pela graça, mediante a fé. E daí Pedro nos conduz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, não tire os olhos de Cristo, não tire os olhos da cruz de Cristo. E a parte final, Pedro vai fazer uma conexão do Antigo com o Novo Testamento. A alegria de uma viva esperança. Por que nós temos essa alegria? Ou por que nós deveríamos ter essa alegria? Porque em Cristo temos o anúncio da glória. Pedro, que vem numa construção bastante teológica, apontando a vida, obra de Jesus Cristo na cruz, que vai reverberar em toda a eternidade, naqueles que vão sendo salvos. Pedro, ele faz uma espécie aqui de testamento, dizendo: nós devemos olhar para trás
e ouvir o que os profetas disseram. E aquilo que eles disseram no passado nos convida a olharmos para os retrovisores da história e termos a plena convicção que o mesmo Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus que age no presente e é o mesmo Deus que agirá eternamente. Versículos 10 em diante, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Eu gosto daquele texto, Lucas 24, um texto pós-ressurreição, quando aqueles 2 discípulos estão migrando de Jerusalém para Emaús, estão frustrados, o texto vai usar este verbo, e no momento lá, um deles, chamado Cleopas, vai virar para aquele homem que eles não reconhecem, mas é o Jesus, Emanuel, Deus conosco, ressurreto. Quando Jesus pergunta, sobre o que vocês estão conversando? Aquele homem fica tão indignado, tão insatisfeito, que ele vai falar, és o único que estando em Jerusalém não sabe das últimas coisas? E daí ele vai relatando o que aconteceu com Jesus, rumo à cruz. E aquele homem que é Jesus, nós sabemos pelo relato, mas aqueles homens até então não sabiam, porque lá no versículo 5 está escrito, mas os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Aquele homem vai ouvindo os lamentos, as frustrações, até que em um certo momento aquele homem se pronuncia e diz, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Pedro sabe que o profeta é aquele que anuncia a vontade soberana de Deus. E aqui em Pedro, nessa carta, ele vai dizer que esses profetas que anunciaram a Cristo no passado, investigando atentamente, versículo 11, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, ou seja, Pedro sabe que os profetas anunciaram o momento do Kairos, o momento oportuno, no qual Deus haveria de manifestar-se através de Cristo Jesus, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Eu quero caminhar para o final, olhando para esse texto e dizendo que nós temos aqui, por assim dizer, a antiguidade da salvação. O que essa antiguidade aponta para nós? O apóstolo Pedro mostra a conexão do Antigo e Novo Testamentos. A salvação recebida pela igreja é a mesma anunciada pelos profetas. Isto nos implica dizermos que os profetas questionaram acerca desta salvação, que os profetas investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada desta salvação, e que os profetas deram testemunho da humilhação e exaltação de Cristo. O que isso tem a ver conosco? Quando nós olhamos para a liturgia do culto, eu sempre gosto de fazer conexões com a liturgia do culto. Nós temos um belíssimo salmo que é intitulado Hino de Ingresso ao Templo, que demarca o final dos salmos reais, os salmos que apontam para uma realeza. E o salmo começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Verso 2, vamos lê-lo todos juntos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A alegria de uma viva esperança, porque em Cristo temos o anúncio da glória. Nós estamos no já, mas ainda não.
Nós estamos na antessala da eternidade. Nós estamos aguardando com santas expectativas a volta de Cristo. E eu quero resumir esta parte final dizendo a seguinte questão. Verso 2. O que nós devemos fazer enquanto povo de Deus, enquanto aguardamos o retorno do Senhor Jesus Cristo? Servir. Nós sabemos, a palavra serviço pode ser diáconos ou pode ser doulos. O serviço da diaconia, servir as mesas, ou o serviço do escravo, doulos, aquele que lavou os pés de Jesus, ou melhor, Jesus lavando os pés dos discípulos, ele fez o serviço não do diáconos, mas ele fez o serviço do doulos. Servir. Sirva. Sirva onde Deus tem te chamado. Sirva onde Deus tem despertado a sua vocação. E o salmista é bem didático quando nós devemos fazer o quê? Servir a quem? Ao Senhor. Tudo que nós fizermos aqui é para a honra e glória do Senhor, e amplificando, tudo que fizermos em nossa vida deve redundar honra e glória ao Senhor. Por quê? Porque em Cristo temos o anúncio da glória. E por fim, servir ao Senhor com... É fácil sorrir em meio ao sofrimento? Há uma antiga canção que eu cantava na igreja quando eu era pequeno, que diz assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. E como é verdade esta canção, esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. E o refrão dizia mais ou menos assim: não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, porque se nós olharmos, nós seríamos sucumbidos. Olhe para Jesus Cristo, o autor e o consumador da vossa fé. Eu termino dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Faço a mesma voz, o mesmo coro com Pedro nesta carta, que esta alegria da viva esperança de sermos regenerados em Cristo, para Cristo, que nós possamos ser alegres com esta viva esperança, mesmo em dias maus, mesmo em dias difíceis, e que nós possamos, olhando para esta carta, que a graça e a paz conjugadas, elas são correspondentes e jamais excludentes, vos sejam e nos sejam multiplicadas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.